Olá, boa noite. Hoje, 28 de junho de 2022. Estamos aqui nos preparando para mais um estudo nesta noite abençoada. André, nosso expositor já chegou. Então vamos lá. Espera um minutinho. Nosso expositor já está chegando, já mandei o convite para ele. Daqui a pouquinho está aqui junto com a gente. Ai, cheguei. Boa noite, Boa André. noite, tudo bem? Graças a Deus. Pois bem, meus amigos, nós estamos aqui, hoje o André, ele vai estar falando para nós sobre pais e filhos. Ele trouxe a referência do estudo do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o meu relógio aqui já deu 20 horas. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial e darmos seguimento aos estudos. O André, geralmente, o Instagram, ele às vezes, passando de 45 minutos, ele cai a conexão. Mas ultimamente a gente tem ido até os 60 minutos. Sei. Bom, eu vou tentar. Pois é, mas eu creio que, graças a Deus, o pessoal está participando, está vindo assistir. Eu acho que é uma política deles. Tá, Mas, graças a Deus, ultimamente a gente tá indo sem problema de conexão. Graças a Deus. Então vamos lá, né? Eu sou Noêmia, eu falo aqui de Contagem e a fraternidade Espírito Jesus Amigo agradece muito, né? A sua presença. Vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, amigos espirituais, nós rogamos a proteção e o amparo para que nós possamos realizar essa tarefa com bom ânimo, que as reflexões possam sim nos ajudar no sentido de endireitar os nossos caminhos, nos trazer possibilidades de melhor entendimento da vida. Rogamos também ao anjo da guarda, ao espírito protetor do nosso expositor, que possa auxiliá-lo para que tudo transcorra dentro de um ambiente de paz, de harmonia, e que possa atender o objetivo de nos estar trazendo o esclarecimento e o conforto que a doutrina espírita nos proporciona. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Pois bem, André, a palavra é sua. Fique à vontade. obrigado, Noêmia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu Ótimo, estou. O pessoal está aí. ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o gentil convite e honroso, né, que eu recebi da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. É uma satisfação estar com vocês e compartilharmos de alguns momentos no estudo dos ensinamentos espíritas e do Evangelho de Jesus, sempre com o propósito de aprendermos um pouco mais, com o propósito de crescermos como indivíduos, como espíritos ainda em processo de aprendizado, não é mesmo? Então fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento pela gentileza e pelo prazer de estar com vocês. Bem, como anunciado pela Noêmia, o nosso tema de hoje é vida e sexo. Desculpa. Nosso tema de hoje é pais e filhos. E esse tema é um tema bastante amplo, né? Pais e filhos
dá para nós realizarmos muitos seminários, porque as questões que envolvem as relações familiares, as relações entre pais e filhos, são muito amplas, são muito profundas e complexas. E tem uma variedade enorme de abordagens, de interpretações e de aplicação no nosso cotidiano. No entanto, na nossa noite de hoje, nós vamos abordar um ponto específico das relações pais e filhos, que é tratada, como a Noêmia mencionou, no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 18, que tem esse título, Pais e Filhos. E Emmanuel, como um profundo educador, um espírito elevado, ele traz as suas colocações com uma profundidade, uma simplicidade assim notáveis. Então ele aborda uma das múltiplas questões que envolvem os relacionamentos entre pais e filhos, que nos parecem, além da sua profundidade, nos parecem muito oportunas para a época atual. Aliás, essa é uma característica das grandes verdades, né? Elas, quanto mais o tempo passa, mais nós encontramos aplicabilidade no nosso cotidiano. Mas essa, como vocês verão, ela tem uma aplicação muito forte no nosso mundo atual, nas circunstâncias em que vivemos. Bem, talvez nem todos estejam familiarizados com o texto, então eu gostaria de começar relembrando o que Emmanuel fala sobre isso, através de Chico, lá no livro Vida e Sexo. Eu vou fazer a leitura de uma maneira pausada e espero que não seja cansativo, mas eu gostaria de pedir a atenção de todos e depois nós faremos alguns comentários a esse respeito, ok? Bom, diz Emmanuel, trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas, igualmente, a que se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Os genitores devem especial consideração aos que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se lhe fossem objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores lhes constituíssem alimárias domésticas. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Entre pais e filhos, há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco que não se pode ultrapassar. Em nome do amor, sem que o egoísmo apareça, conturbando-lhe a existência. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos lhe reservam aos filhos no porvir. E os filhos estão inabilitados a compreender, de pronto, o enredo das circunstâncias em que mergulharam seus pais no pretérito, a fim de que pudessem envolver do plano espiritual ao renascimento no plano físico. Unicamente no mundo das causas, após a desencarnação, ser-lhes-á possível o entendimento claro acerca dos vínculos que se humanizam. Invoque-se, à vista disso, o auxílio de religiosos, professores, filósofos e psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais, e nem excessiva autoridade dos pais venha a violentar os filhos.
em nome de extemporânea ou cruel desvinculação. Pais e filhos são, originariamente, consciências livres, livres filhos de Deus empenhados no mundo à obra de autoburilamento, resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam-lhes a individualidade no mesmo alto gabarito de consideração. Nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática efetiva. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna, do educandário da experiência física, à madeira de estudante no internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo, no currículo de lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes, quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso na escola, sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam, por ordem de matrícula e aceitação. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que se vejam no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo para que os trouxessem de novo à oficina de valores físicos, de cujos instrumentos se mostravam carecedores, a fim de seguirem rumo correto no encalço da própria emancipação. Bem, amigos, como nós sabemos e frisamos no início, Emmanuel tem uma forma muito peculiar de tratar os temas, com muita profundidade e aplicação. Nós vamos fazer alguns comentários e nos colocamos à disposição, deixamos para se alguém quiser interceder, fazer alguma pergunta ou acrescentar, estamos à disposição. Então, nós gostaríamos de começar relembrando a trajetória do processo encarnatório, já no plano físico. Lá na infância, os filhos veem os pais como heróis. A relação entre pais e filhos, sob o olhar dos filhos na primeira infância, é de proteção, inspiração e afeto. É claro que existem exceções, mas, via de regra, o olhar dos filhos em relação aos pais é esse olhar de admiração, de profundo respeito. Para os filhos, na primeira idade, os pais são verdadeiros super-heróis. Os filhos buscam se inspirar na forma dos pais serem, falarem, agirem. Então, nós buscamos em nossos pais essa figura que tudo pode, que tudo sabe, que merece o nosso profundo respeito e a nossa enorme admiração. Não é assim que, de maneira geral, todos nós vimos os nossos pais na infância? Pois bem, é claro que, com o passar do tempo, as crianças sofrem influências de outras pessoas. Elas começam a assumir a personalidade própria do espírito, que carrega uma multimilenar vivência e que já trazemos uma bagagem. E com o transcorrer dos anos, nós começamos a expressar a nossa personalidade, os nossos gostos, as nossas inclinações. Passamos a receber a influência de outros membros da família que não apenas os nossos pais, como, por exemplo, os avós, os tios, primos, os vizinhos, os colegas de escola, a sociedade em geral. E mais à frente, nós começamos a buscar os nossos próprios caminhos. Nesse processo de crescimento físico, orgânico e também de crescimento mental, emocional, de cognição, do desenvolvimento motor,
os filhos passam a ver os pais de formas diferentes e próprias de cada estágio evolutivo. Então, aquela admiração profunda, sem qualquer tipo de crítica ou de censura, que as crianças, na primeira infância, dedicam aos pais, elas começam a ser modificadas à medida que as crianças vão crescendo e vão incorporando a sua própria personalidade e a influência das pessoas que os cercam, não é assim? Bem, e devemos nos lembrar também que os filhos são, via de regra, nossos conhecidos de longas eras, não é verdade? Nós somos espíritas, somos adeptos da reencarnação, então nós sabemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência no plano físico. E cada um de nós, pais e filhos, tem uma relação muito profunda com o seu passado. E assim, nós recebemos como os nossos filhos ou nossos pais pessoas, espíritos com os quais nós estamos vinculados. Seja por afinidade, que nos traz uma profunda simpatia, afeição, carinho e respeito, seja pela necessidade de reajuste, o que nos traz, via de regra, relacionamentos mais conflituosos. Lá no livro Credores no Lar, o próprio Emmanuel tem um capítulo lá dedicado no Livro da Esperança com esse título, Credores no Lar, é o capítulo 38. Eu trouxe um pequenino trecho para chamar a atenção, muito pequenino para não cansar, tá, gente? Ele diz o seguinte, que as crianças chegam frágeis e emudecidos para que lhes ensinemos a palavra de apaziguamento e brandura. De fato, né? Os bebês chegam totalmente frágeis, vulneráveis, e para que a gente os ensine a viver. De doce inspiradores do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada. Não é verdade? À medida que vão crescendo, os filhos começam a vigiar os pais, a policiar os pais, a questionar o comportamento dos pais. E ele prossegue, governam os impulsos, fiscalizam-se os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Aprendem novamente na escola do mundo com teu amparo, todavia, à medida que se desenvolve no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Olha que frase preciosa de Emmanuel. Que as crianças se transformam em inspetores intransigentes do comportamento dos pais. E não é assim que nós observamos, ainda mais hoje, que as crianças têm muito acesso às mídias sociais, a todo tipo de regra de comportamento. É muito comum nós observarmos as crianças questionando os pais sobre o que falam, sobre o que vestem, sobre os seus hábitos, não é verdade? Não é assim que acontece? Nas gerações anteriores, ainda existia uma disciplina mais rígida dos pais em relação aos filhos. Hoje, de maneira geral, os pais concedem maior liberdade aos filhos e os filhos exercem essa liberdade policiando, criticando, exigindo dos pais um comportamento que às vezes os pais não estão atentos a ele. Não é assim que acontece? Então nós vemos, à medida que os filhos vão crescendo e vão adquirindo conhecimento, experiência, a relação dos filhos com os pais vai mudando. E a partir da adolescência, esse estágio delicado do desenvolvimento do reencarnante, os filhos assumem posturas ainda mais críticas em relação aos pais. Não é assim que acontece? Chega na adolescência, as crianças se tornam intransigentes, questionadoras, cobradoras do comportamento dos pais. As relações assumem, muitas vezes,
questionamentos e, não raro, confrontos. Não é muito comum nós vermos? Então, a criança, na primeira infância, que idolatrava os pais, que consideravam os pais como super-heróis, chega na adolescência, adota um posicionamento de cobrança intransigente, de confronto e de questionamento em relação aos pais. Vocês observam isso nas casas de vocês? Eu acredito que isso aconteça em todas as casas, não é verdade? E o que Emmanuel nos diz? Filhos estão inabilitados a compreender o enredo das circunstâncias em que mergulharam seus pais no pretérito. Não é verdade? Às vezes, ou muitas vezes, nós vemos os filhos questionando os pais sobre o comportamento que eles tinham quando eram jovens, quando eram adolescentes. Ah, vocês deviam ter feito isso, você devia ter seguido tal profissão, você devia ter ido para tal escola, você deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ou não deveriam ter feito isso, não deveriam ter feito aquilo. E o Emmanuel nos adverte que essas crianças, que esses adolescentes, que esses jovens não sabem o enredo, o contexto das circunstâncias que os pais viviam quando eram jovens, quando fizeram as suas escolhas. O contexto educacional, o contexto social, o contexto econômico, o contexto político. Então, esses críticos de primeira hora, que muitas vezes nós somos em relação aos nossos pais, muitas vezes essa crítica é injusta, inapropriada e inadequada. E aqui eu gostaria de evocar um texto que eu acho muito interessante de uma advogada, professora e escritora paulista de nome Ruth Manus. É um texto precioso, eu não vou me estender nele para não ficar cansativo, mas ela chama atenção e o título é O Sucesso em Cada Geração. Olha bem o que ela fala. Eu vou transcrever, eu vou ler aqui pequenininho os trechos. É engraçado pensar que o modelo de sucesso da geração dos nossos avós era uma família bem estruturada. Um bom casamento, filhos bem criados, comida na mesa, lençóis limpinhos. Ainda não havia tanta guerra de ego no trabalho, tantas metas inatingíveis de dinheiro. Naquela época, pessoa bem-sucedida era aquela que tinha uma família que deu certo. Não é verdade, gente? Esse não era o conceito de sucesso na família algumas décadas atrás? O que era a família bem-sucedida? Era a família que deu certo, que era bem estruturada, que as pessoas eram responsáveis, que tinham um emprego, né? Que tinham um lar constituído. Esse era o conceito de sucesso. Mais à frente ela prossegue. E assim, nossos avós criaram os nossos pais, esperando que eles cumprissem essa grande meta de sucesso, que era formar uma família sólida. E, claro, deu tudo errado. Nossos pais são a geração do divórcio, das famílias reconstituídas, que são lindas como a minha, mas que não são nada de que nossos avós esperavam. O modelo de sucesso dos nossos avós não coube na vida de nossos pais e todo mundo ficou frustrado. Então, o que ela chama a atenção? Os nossos avós passaram a criar os nossos pais com o conceito de sucesso e de felicidade que eles tinham. Mas o mundo foi mudando, houve uma explosão, as mulheres começaram a trabalhar, maior exigência profissional. Então, a nova geração dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, era a geração do divórcio, era a geração da liberdade completa, não era assim? Então, houve uma frustração. Os nossos avós ficaram frustrados porque os filhos não seguiram os seus conselhos e os seus exemplos. Aí, o que aconteceu em seguida? Então, nossos pais encontraram outro modelo de sucesso. O que era o modelo de sucesso dessa geração? A carreira. Trabalharam duro, estudaram,
abriram negócios, prestaram concursos, suaram a camisa, nos deram o melhor que puderam. Consideram-se mais ou menos bem-sucedidos por isso. Há uma carreira sólida, há imóveis quitados, há aplicações no banco, há reconhecimento no meio de trabalho. Para essa geração, pessoa bem-sucedida é aquela que deu certo na carreira, na profissão, na sociedade. Então, vimos como mudaram os conceitos? E, por último, ela diz o seguinte: e assim nossos pais nos criaram, nos dando todos os instrumentos para a nossa formação, para garantir que alcancemos o sucesso profissional. Nos ensinaram a estudar, investir, planejar. Deram todas as ferramentas de estudo e nós obedecemos. Estudamos, passamos nos processos seletivos, ocupamos cargo. E agora? O que está acontecendo? Afinal, qual o modelo de sucesso da nossa geração? Então, ela está dizendo que cada geração tem um modelo próprio de conceito de sucesso. E com isso as famílias vão mudando, os indivíduos vão mudando, as relações entre os membros da família vão mudando e aquele conceito do passado já não se aplica mais. E aí voltamos ao Emmanuel. O que ele diz no nosso texto no Vida e Sexo? Os genitores devem especial consideração aos que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se lhe fosse objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los, como se os progenitores lhe constituíssem alimárias domésticas. Então, Emmanuel está chamando a atenção que nós encontramos, principalmente no mundo moderno, os filhos impacientes, intolerantes, exigentes com os pais, porque os pais estão no modelo diferente deles. Porque os pais não têm os mesmos valores que os jovens de hoje adotam. Então, hoje, as pessoas estão vivendo muito mais. E vivendo muito mais, o convívio entre pais e filhos é muito mais longo. Algumas gerações atrás, as pessoas desencarnavam com 50 e poucos anos, com 60 anos. Então, os filhos conviviam muito menos com os pais. Hoje, as pessoas vivem 80, 90, 100 anos. Então, há uma convivência muito maior. E, muitas vezes, essa convivência traz também uma dependência, porque, muitas vezes, os pais ficam dependentes dos filhos fisicamente, porque estão adoentados, estão, às vezes, com Alzheimer, estão dependentes socialmente, economicamente, e muitas vezes os filhos querem exigir que os pais se moldem, se adaptem à circunstância que os filhos entendem adequada. Então, nós devemos nos lembrar que no mundo de hoje, é verdade, essa é uma relação difícil. Muitas vezes, os filhos hoje têm que cuidar dos pais, os pais se tornam muito dependentes. O Alzheimer hoje é uma realidade. Existem vários tipos de demências psicológicas, emocionais. Existe também a dependência econômica. Isso não é fácil para os filhos. Nós não estamos aqui desmerecendo o trabalho, o esforço dos filhos que se dedicam a cuidar dos pais. Mas nós devemos nos atentar para que o Emmanuel diz, porque às vezes esse cuidado vem cercado de uma censura excessiva, de uma vigilância possessiva, e devemos nos lembrar que os pais, embora idosos, muitas vezes dependentes emocionalmente, eles não perdem a dignidade. São seres que conservam a sua dignidade, a sua individualidade, as suas responsabilidades. Então, como Emmanuel nos diz, tem que ser uma relação de equilíbrio, uma relação de respeito mútuo, não é verdade? Então, não é somente a relação dos pais para com os filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica dos filhos para com os pais.
Então, os pais, na primeira infância, têm todo aquele amor, todo aquele zelo com as crianças, com os bebês, procuram levar para a escola, procuram transmitir valores, procuram dar o sustento material, a educação, etc. A vida vai passando e a constituição física dos pais vai se debilitando e a situação vai se invertendo. E é possível, é necessário que nesse momento, nós como filhos, que estamos cuidando de nossos pais, que estamos dando assistência aos nossos pais, devemos ter respeito pela sua história, pela sua dignidade, pela sua trajetória. Às vezes, é muito comum, por exemplo, eu estou com 64 anos, a minha mãe está com 87, meu pai não é vivo mais. Mas eu vou na casa da minha mãe e ela vai, às vezes a gente vai conversando, ela vai contar a história, que é muito comum repetir a história, não é verdade? Quem já não passou por isso? A pessoa repete a história. E às vezes a gente, de uma maneira inadvertida, nós perdemos a paciência. Ô mãe, ô pai, você já contou essa história 20 vezes, 50 vezes, não é mesmo? Às vezes nós somos intransigentes, às vezes nossos pais gostam de um tipo de roupa que eles habituaram no vestuário, e nós, essa roupa está feia, essa roupa está desatualizada, né? Às vezes, eu tenho um companheiro lá na Associação Espírita Célia Xavier, que ele tem um caso muito interessante que ilustra isso. Diz ele, a mãe dele agora já desencarnou, mas diz ele que ia visitar a mãe dele aos domingos, todo cuidadoso, né? Esse domingo eu vou ficar com a minha mãe, vou passar o dia com ela, vou passear, vou levar ela no restaurante, vou conversar. Só que ele chegava na casa dela e a mãe dela falava com ele assim: senta aqui do meu lado, e ficava assistindo o Silvio Santos. E ele ficava assim: nossa, mas ficar aqui assistindo o Silvio Santos, esse programa é chato. Aí teve um dia que ele falou com ela: ô mãe, você não quer sair, se ela não quer passear, vamos visitar o fulano, vão na rua. Falei: meu filho, eu só quero ficar aqui do lado, de mão dada com você, assistindo o Silvio Santos. Então, era isso que era um valor para ela. Às vezes, os filhos querem dar um carinho aos pais, mas no valor do filho, sem perguntar para o pai o que ele quer, não é verdade? Às vezes a gente quer agradar, mas não pergunta o que ele quer agradar como a gente quer. Então, a relação entre pais e filhos é uma relação que vai mudando ao longo do tempo. E muitas vezes nós assumimos a posição de filhos, e vemos os nossos pais como heróis, depois nós passamos a ser questionadores, depois nós passamos a confrontar nossos pais, depois achamos que os nossos pais são ultrapassados, que não sabem nada, que não entendem de nada, e passamos a cuidar dos nossos pais, às vezes, sem o respeito devido, sem a consideração, sem a humildade de reconhecer que aquele indivíduo tem os seus gostos, tem os seus valores, tem a sua trajetória de vida, a sua dignidade. Então, o que Emmanuel nos diz é que cuidar dos pais, sim, mas tutelar, não. Os filhos não têm o Pois direito de é. obrigar, não têm o direito de obrigar os pais a fazer o que eles acham que está adequado. Não têm o direito de obrigar os pais a vestir o que eles acham que está correto. É claro que isso, às vezes, existem circunstâncias que realmente os idosos ficam numa dependência total, que perdem a sua capacidade de discernimento. Nós não estamos falando dessas situações, mas estamos falando que a gente precisa, ao longo da nossa vida, nos adaptarmos a cada situação, prevalecendo sempre o respeito e a consideração, como diz o Emmanuel. E os filhos devem entender que, como diz Emmanuel, na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais, através de afetuoso constrangimento ou suave processo obsessivo, para que os trouxessem de novo à oficina de valores físicos. Devemos nos lembrar que nós é que pedimos para reencarnar.
aqueles nossos pais que hoje nós podemos considerar como ultrapassados, como dependentes, como pessoas, às vezes, até inválidos, como nós vemos filhos tratarem os pais, nós devemos nos lembrar que esses pais nos acolheram. Nós, como espíritos, viemos pedi-los para que nos aceitassem reencarnando. E eles nos deram a vida, nos deram a oportunidade de voltar ao plano físico. Bem, eu estou vendo aqui o horário, sempre preocupado com os 45 minutos para não sermos surpreendidos, mas eu gostaria agora de passar um filmezinho para vocês. Vamos ver se dá certo. Se a imagem não ficar boa, pelo menos o som. É uma música, eu não sei se vocês conhecem. Eu vou tentar inverter a câmera aqui para vocês verem. Ó, isso aqui é um filme, é uma música que tem no YouTube, é um vídeo. Quem quiser procurar, pode procurar, mas eu vou passar aqui vou tentar passar aqui para a gente ver, tá? Eu vou pedir a atenção de vocês com a letra da música. Eu vou primeiro ator que está no local fazendo um show e ele convidou a sua família. Esses dois aí são seu pai e a sua mãe. Só que a mãe dele está no estado avançado de Alzheimer, apesar de jovem, como nós estamos vendo na imagem aí, é uma senhora jovem, né? Mas ela está no estado avançado de Alzheimer. E ele, então, quis fazer uma homenagem a ela. E ela não uma música para a mãe e queria homenageá-la. Então, vou pedir que vocês prestem atenção na letra, que é uma letra muito interessante. O vídeo tem 4 minutos, tá? Eu vou passar aqui. Vamos ver se vocês estão ouvindo aí. Vou falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã, aí conta de novo a mesma história à tarde. Vocês estão ouvindo? Repete à noite. E já teve vezes Sim, sim. Ah, tá bom. Peguei uma paciênciazinha. Você viu aqui que ele começa falando que quando ele chega em casa à noite, a mãe fica contando história e a história é repetida, que muitas vezes ele perde a paciência, né? Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você teve que ter paciência comigo. Eu vou te cantar essa canção pra tentar explicar um pouquinho do meu amor e da minha gratidão. Nove meses, você me carregou, me esperou e ajudou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou me fez para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola, ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha mochila com o lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar.
Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você 1 milhão de vezes por ter sido com você 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Bem, gente, assim como eu, tenho certeza que todos estão emocionados. É impossível ouvir uma homenagem dessa sem se emocionar. Mas o que eu acho interessante é que ele encontrou uma forma de comparar as 2, 3, 4, 5, 10 vezes que a mãe repete a história com as dezenas, centenas de vezes, milhares de vezes que a mãe fez a comida para ele alimentar, que a mãe trocou a fralda, fez mamadeira, conversou com ele, elogiou, cantou parabéns. É isso que os nossos pais fizeram pela gente. Então, agora a situação se inverte e nós precisamos cuidar deles. Lembrando sempre que a vida nos conduz a caminhos que nos permitem o aprendizado. E a doutrina espírita nos ajuda, nos ensina a aprender com a nossa vida. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu gostaria de ler um pequenino trecho de um texto que eu acho belíssimo e muito aplicável ao nosso estudo de hoje. Família é lugar de caridade. Não somos perfeitos, não temos pais perfeitos, não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas e nos decepcionamos uns com os outros. Por isso, não há família saudável sem o exercício do perdão. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. O perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente e a libertação das dores do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser lugar de cura e não de adoecimento. Lugar de perdão recíproco e constante para crescermos juntos. Bem, amigos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, espero que essas reflexões de hoje sejam úteis para o nosso processo de aprendizado e de crescimento. Que o alerta que Emmanuel nos traz sobre a responsabilidade como filhos e como pais nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores. Porque, acima de tudo, o que a doutrina espírita nos ensina é que nós devemos sempre procurar nos tornarmos pessoas melhores. Melhores em família, melhores em sociedade. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram para esses minutos de compartilhamento.
Como o link ainda não caiu, eu me coloco à disposição se vocês quiserem fazer algum comentário adicional e, caso contrário, nós podemos encerrar. Volto para Noemi. Pois é, André, como se diz, né? Eu creio que eu já estou com meus filhos adultos, né? O caçulo está com 24 anos. Então, você foi falando, aí eu fui vendo o papel deles, né? E é muito interessante, porque a gente vai caminhando, eu já fiquei me imaginando eles cuidando. Eu sempre falo com eles, eu vou para o asilo, que lá eu vou encontrar um monte de gente igual, que é melhor. Mas, mas tem hora que eles querem virar pai da gente. E aí a gente tem que dar um jeito, né? Então, eu acho que a internet do André está oscilando, né? Mas, mas foi muito bom o estudo. A internet do André oscilou, né? Quem sabe ele volta. Vou esperar para ver se ele volta. Mas, gente, é muito interessante, é muito bom a gente fazer essas reflexões sobre a nossa velhice, sobre a nossa vida. Isso é muito bom, né? Então, nós vamos fazer a prece final, guardar só um minutinho para ver se o André volta. Se ele voltar, vamos aguardar aqui. Ele poderia voltar para encerrar com a gente, né? Ver se ele volta. Voltou, André? Que Pois é. bom. Me cortaram aqui, mas me aceitaram de novo. Ai, que bom. Mas a gente estava Eu falando estava te que ouvindo. Deus nos ajude. Deus nos ajude. A parte que eu gosto muito desse aí, dessa leitura, é quando Emmanuel fala que não tem como os filhos interferir no passado da gente. Porque É, já foi feito. isso. E a gente também tem que deixar os filhos livres para cumprir o papel deles. Esse equilíbrio é um exercício de paciência, de respeito, de compreensão, não é mesmo? Eu acho que é aí que é o X da questão. É, Porque a gente, como pais, né, de repente a gente idealiza demais os filhos e não dá liberdade a eles de serem o que eles querem ser. é, é verdade. Mas aqui, adorei o estudo, foi muito bom, muito emocionante, né? Eu, graças a Deus, com a minha mãe, eu escutava, minha mãe ligava e contava a história para mim umas 3 vezes. E eu fazia de conta que era a primeira. É, é isso mesmo. Você faz a prece de encerramento para nós? Passo, Senhor, nosso amigo de todas as horas, Senhor de amor e misericórdia. Te agradecemos tanto, Senhor, por essa oportunidade que tivemos de estudar, de refletir sobre o que os nossos expoentes nos ensinam, o que nos advertem, as oportunidades que temos de aprendizado, de crescimento. Te agradecemos, Senhor, por tanta misericórdia e compaixão para conosco. Te agradecemos pelos ensinamentos e pela oportunidade de crescermos. Te pedimos perdão pelas nossas fragilidades,
insuficiências, mas desejamos nos tornarmos pessoas melhores, desejamos crescer espiritualmente. Estendemos as nossas vibrações no encerramento do nosso encontro de hoje, em benefício de todos os necessitados desse planeta de provas e expiações, tão submetido a intempéries, a confrontos, a conflitos, muito próprios do período de transformação em que vivemos. Mentalizamos aqueles que estão nos hospitais, nos abrigos, todos os carentes, necessitados do corpo e do espírito, pedindo a Deus que a sua luz, o seu amor e a sua misericórdia alcance a todos. Que assim seja. Meus amigos, que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar semana que vem reunidos. André, muito obrigada. Eu que agradeço. Fez a diferença na nossa noite. Obrigada. Obrigado a todos, um grande abraço a todos. Até mais.